Dados, o novo aliado da indústria do turismo em Maringá. Como vai funcionar o Observatório do Turismo? Plano Municipal, o Master Plan do setor turístico em ano de eleições. No Cidade Entrevista de hoje, Michel Tamura, presidente do Visite Maringá. Michel, bom dia. Bem-vindo de volta ao nosso Cidade Entrevista. É um prazer, tá? Eu que agradeço, Gelson, mais uma vez, para a gente estar aqui conversando, batendo esse papo gostoso. E a gente já viu que tem muito assunto para a gente discutir hoje, né? Ô, Michel, a gente está no ano que comemora 2 décadas do Convention. Como é que você resumiria essa trajetória de 20 anos, hein? A gente passou por tantos períodos de desafios, né, que colocaram a gente à prova, que é um grande orgulho a gente estar de pé, né? A entidade, ela representa um setor, então ela é literalmente o reflexo do que a economia desse segmento, desse setor expressa. E o turismo voltou com tudo, né, Gelson? A gente está cansado de ver os números que têm explodido cada vez mais, demonstrado a retomada efetiva do setor de forma econômica, mas acima de tudo do ânimo e do entusiasmo do turista, das pessoas em viajar, das pessoas em vivenciar as experiências novamente. Então isso anima muito a gente e faz com que cada vez mais o setor invista e coloque recursos para a gente poder estar movimentando essa roda, né? Da última vez que nós nos falamos, em março do ano passado, você tinha acabado de assumir e ainda havia uma proximidade importante do período pandêmico. A pandemia ficou definitivamente para trás, o setor já superou, está rodando em patamares pré-pandêmicos, os números melhoraram. Qual é o momento vivido hoje, Michel? Quando a gente assumiu a presidência do Visite Maringá, a gente tinha acabado de vivenciar um período que para o setor do turismo foi muito cessante, né? Do dia para a noite cessou-se toda a movimentação econômica. E aquele período que nós estávamos vivendo era ainda da retomada, era o período que a gente ainda estava colhendo muitas coisas que haviam ficado para trás. Então, para você ter uma ideia, todos os contratos de eventos nós ainda estávamos cumprindo naquele período. Sim. Hoje a gente já vê um recurso novo que está sendo movimentado, então são projetos novos e um momento novo da economia. Então, a gente já conseguiu passar aqueles compromissos que a gente precisava honrar durante o período da pandemia. Então a gente conseguiu fazer a roda girar novamente. E é muito bacana porque a gente vê de fato os números e o resultado acontecendo. O setor econômico ele vive de resultados e de números, né? Os nossos indicadores são os números. E isso demonstra que a gente está avançando e que a gente já está numa nova fase. Ô, Michel, a propósito de números e indicadores, me fala sobre o trabalho do Observatório do Turismo. Bom, acho que esse vai ser um dos grandes uma das grandes heranças que a gente vai deixar para as próximas gestões e para a cidade, Gelson. A gente sabe que nenhuma decisão política ou técnica ela pode acontecer sem ter dados e informações. O Observatório do Turismo ele já está no ar, né? A partir do próximo mês a gente começa a divulgar os relatórios econômicos aqui da nossa cidade. Então são os números tanto de turistas que chegam, os turistas que saem da nossa cidade, movimentação aeroportuária, rodoviária, taxas de ocupação dos hotéis. E aí o próximo passo é o levantamento das agendas de eventos que a gente tem no nosso município e o quanto isso também impacta no nosso resultado econômico. Nós já estamos em parceria com o CODEM, com a Câmara Técnica de Turismo aqui de Maringá. Eles já fazem todo o compilado de informações técnicas e econômicas junto do Visite Maringá, da equipe do Visite, e nós vamos fazer esse apanhado geral para divulgação dos dados do Observatório do Turismo de Maringá, do setor do turismo da cidade. É um bom momento também para parcerias, né? O Visite Maringá está bem suportado de atores e parceiros nesse momento, né? É isso mesmo. A gente sabe que são informações que não dependem, não é um produto, vamos dizer assim, que a gente consegue uma rentabilidade através desses dados, mas é um produto, uma informação, dados que são importantíssimos para nós, tanto como setor, como empresários, quanto como cidade, né?
Então a gente tem parceiros, estamos buscando cada vez mais parceiros para que a gente possa trazer as informações cada vez mais atualizadas e cada vez mais ricas em detalhes ou números para a gente poder trabalhar. Esses números eles vão poder orientar, por exemplo, o setor público em projetos que valem a pena investir. Tá. Então, por exemplo, o Natal de Maringá, nós fizemos o levantamento junto do CODEM ano passado para entender qual que era a movimentação econômica do Natal. E nós vimos os números que foram apresentados. Então, o recurso que foi investido, tanto que retornou para o nosso município. Essas informações elas só foram possíveis porque nós levantamos os dados e fizemos a pesquisa a campo. Então, nós vimos a quantidade de turistas que vieram de fora para consumir aqui na cidade. Foi feito o levantamento da alavancagem financeira do município desse período. Então, são os dados que nós precisamos ter também no nosso relatório. Então, imagine que para o gestor poder escolher projetos que ele vai investir, ele tenha esse tipo de informação. Perfeito. Então isso se torna muito mais claro, fácil e a justificativa é muito mais fácil também de ser apresentada, porque são números que a gente vai conseguir apresentar através do observatório. Presidente, o observatório já indica algum novo caminho ou alguma correção de rota que o segmento precisa fazer? Ele ainda está apresentando os primeiros números, né? A gente está tentando construir um comparativo já dos anos anteriores, porque a gente tem alguns números que não pararam de ser levantados, como números do próprio CAGED ou números do poder público, né? Mas ainda esses dados estratégicos eles vão se tornar cada vez mais ricos de acordo com esse levantamento que a gente vai fazer. Para você ter uma ideia, um número que seria importantíssimo para nós é o cruzamento dos eventos que acontecem na cidade com a taxa de ocupação do município versus a movimentação econômica desse período. Então, são informações que elas existem, porém elas não estão sendo compiladas e cruzadas. Então, a gente pode, por exemplo, estratificar perfis de eventos que vieram para a cidade, que trouxeram resultados tanto em turistas, em taxa de ocupação ou em investimento de recursos e consumos no nosso município. A gente pode estrategicamente analisar perfis de eventos que nós queremos captar para a nossa cidade. Perfeito. Então, são dados que com certeza vão trazer, no próximo ano, a gente vai poder falar sobre vários resultados, várias conclusões de dados que a gente está levantando agora. Michel, a gente tem uma série muito interessante de atrativos, não só em Maringá, mas no entorno do território também. Já é perceptível essa mudança no comportamento do turista? Eu vou com calma, é a ansiedade natural de jornalista, a gente precisa dos dados para comprovar isso, mas as pessoas estão vindo a Maringá para além das nossas atrações, estão vindo fazer o que em Maringá? Eu acho que Maringá não deixou de ser ainda um polo, seja no serviço, seja no comércio, né? Nós ainda temos várias descobertas novas aqui, Gelson, e cada vez que a gente pesquisa mais sobre a cidade, a gente encontra frentes que nós nem imaginávamos que existia. Me dá um exemplo. Um exemplo é o turismo hospitalar, né? Turismo hospitalar? Então, exatamente, a gente tem um número cada vez maior de hóspedes que vêm a Maringá fazer determinados tratamentos estéticos ou tratamentos de saúde e ficam hospedados aqui na cidade num hotel de um alto padrão, né? Esse hóspede, como ele vem para um tratamento de saúde, né, um procedimento hospitalar, ele vem acompanhado, né? Então são duas pessoas que ficam hospedadas e geralmente ele vem pré-cirúrgico, cirúrgico e pós-cirúrgico. Ou seja, ele vai ficar cerca de 30 dias hospedados aqui em Maringá. Então são duas pessoas que vão estar consumindo em restaurantes, né, supermercados, farmácia e vão estar hospedados aqui na cidade. Então esse é um dado, é um número que não passava pela nossa cabeça e são números que a gente quer começar a levantar através desse estudo. A gente tem reunido cada vez mais profissionais da área de implante capilar, da área de cirurgia plástica, da área de especialização relacionadas ao odonto, então seja lente de contato, né, seja algum outro procedimento odontológico. A gente tem procedimentos de rinoplastia, pessoas que são referências, e aí não só os médicos que atendem os nossos pacientes, né, os pacientes do mundo inteiro, mas a gente também vai ter o caso de médicos que são referências e que dão cursos e treinamentos na nossa cidade. Então, eu vou dar o exemplo da nossa outra loja. A gente tem uma cafeteria ali na Zona 4 que fica próximo a um dentista, um centro odontológico que é referência no Brasil e no mundo, né, e que fica aqui em Maringá, que é o Dr. Kina, Sidney Kina,
que recebe mensalmente alunos que vêm do Brasil inteiro e aí da América Latina inteira, e eu posso dizer isso com propriedade porque eu recebo os alunos dele do Paraguai, da Argentina, que vêm a Maringá para fazer as suas capacitações, seus treinamentos com o Dr. Kina, e que vão no café todos os meses para almoçar, para tomar um cafezinho, para fazer uma reunião, para fazer uma call, para mexer no computador, para fazer um trabalho. Então, são os nossos turistas que não necessariamente eles vieram só a passeio, eles acabam passeando por causa de um fim profissional, né? Então, eu vi vários casos deles que vieram com a família veio junto porque já queria aproveitar para conhecer a cidade de Maringá, vieram passear na cidade, acabam consumindo nos nossos restaurantes. Eu acho que isso é muito legal porque a referência dessas pessoas é sempre assim: que lugares você nos indica, né? Para a gente poder jantar, ter uma comida japonesa gostosa, uma comida italiana gostosa. Então, a gente acaba se esforçando também em trazer as referências da nossa cidade para compartilhar com esses hóspedes, com esses turistas, com essas pessoas que vêm para Maringá por esses fins mais diversos. Ô Michel, só mais uma sobre o trabalho incrível do Observatório, sua contribuição para a gente seguir com a pauta. O contrário também é verdadeiro? Você citou, por exemplo, o Observatório apurando dados do turismo de saúde, né? A gente também pode, a partir desses dados, estimular segmentos, sugerir novas frentes de negócios para a área? Eu acho que é importante a gente dizer assim: o turismo ele está se tornando um setor, e as pessoas têm percebido cada vez mais que ele não é um setor que trabalha apenas com hotelaria, restaurantes. Esse universo é muito mais amplo. Ele é um setor muito mais amplo, ele é transversal a muitos setores. Então, quando a gente fala, por exemplo, de referências do agro, nós temos uma série de referências, como por exemplo a nossa cooperativa que por vários anos recebeu prêmios aí de melhor cooperativa do Brasil. A gente tem várias cooperativas financeiras que são referência no Brasil inteiro. A gente tem o nosso sistema associativismo, que é uma referência, e tudo isso é uma atração, né? A gente tem o título de melhor cidade do Brasil para se viver, né? Mais uma vez sendo contemplado aqui para o nosso município, é um atrativo, né? Então, até quero destacar aqui um estudo e um trabalho que nós fizemos junto da Prefeitura, que foi o trabalho de Place Branding, que a Prefeitura de Maringá contratou para a nossa cidade, que é o Maringá Faz Bem, né? Maringá faz bem cerveja, Maringá faz bem turismo, Maringá faz bem a parte de medicina, Maringá faz bem café. Então, a nossa cidade ela tem essa referência, e eu tenho certeza que isso é o que destaca e é o grande ativo turístico que a gente tem. Ô Michel, para a gente não se distanciar muito da referência de alguns minutos atrás em relação a todos os atores envolvidos nesse ecossistema, e aí tem um parceiro importante, estratégico, que é a Prefeitura, né? Você foi superintendente da SAET, a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, agora está do lado de cá. O Poder Público tem sido um bom parceiro? O Poder Público é um bom parceiro e ele tem que ser um bom parceiro. Acho que é importante dizer que o setor do turismo ele ainda depende muito do Poder Público, né? O Poder Público ele é um grande motivador, ele é o indutor que faz a roda girar, mas quem precisa estar no holofote do setor do turismo são os empresários. Correto. Então, se o empresário do setor do turismo não estiver faturando, se a gente não estiver com essa economia sendo movimentada, não adianta fazer turismo. Sem dúvida. Então, a gente brinca que existem algumas ações que enchem ônibus de turistas, levam para o município. Esses turistas não ficam hospedados no município, eles comem no alojamento, dormem no ônibus, levam marmita, usam o banheiro, mas não deixam recurso no município. Correto. Então, a gente traz números de pessoas que não deixam a economia girar. Então, a gente precisa buscar ações, projetos, eventos que sejam efetivos para que essa roda gire. Então, no final das contas, se a economia, se o setor econômico do turismo não tiver uma arrecadação considerável, a política de turismo não funcionou. E por falar em política, nós estamos num ano de eleições municipais. Isso fala direto e reto com a atuação do Visite Maringá. Já tem um número importante de candidatos ou pré-candidatos que estão se apresentando. Como é que o Convention vai se mover em relação às campanhas eleitorais? Vamos conversar com eles, Michel? Entregar para eles o documento e dizer: é isso que nós queremos, é disso que nós precisamos? Com certeza. Eu acho que o Visite Maringá ele vai se posicionar
Primeiro, apresentando as propostas do setor do turismo. Nós temos, por exemplo, o Fundo Municipal de Turismo, que já é uma lei no município, porém não foi executado ainda, que é um fundo importantíssimo para investimento em ações de promoção do município. Nós temos o Conselho Municipal do Turismo, que precisa ser cada vez mais empoderado, né, porque ele é o grande fórum de discussão do poder público junto à cidade. Então são pautas que vão ser colocadas em discussão. Nós temos o Plano Municipal de Turismo, que eu acho que vai ser uma pauta que a gente vai discutir hoje também, tá aqui. Que também virou lei, né, que é um projeto que foi amplamente discutido com a comunidade e que pela primeira vez vai ser traçado, né, esse plano decenal vai se tornar uma política pública, né, no município. Então são várias pautas que precisam ser executadas nesses próximos 4 anos, né? Eu preciso dizer que, acima de tudo, o poder público ele precisa ter uma pessoa de diálogo, uma pessoa que seja de fácil comunicação do setor. A gente precisa conversar com os dirigentes que estarão à frente dessa pauta, porque a nossa realidade como prefeitura, e aí eu falo com propriedade porque eu já estive lá, sim, é atender a demanda de uma cidade. Então nós recebemos demandas dos mais diversos níveis e grau de importância que a gente pode imaginar. E a gente precisa mostrar o que de fato faz a diferença no nosso dia a dia. Então, se as pessoas que estiverem nessa cadeira, na Secretaria de Turismo, não tiverem um diálogo com o poder, com a iniciativa privada, não adianta ter uma Secretaria de Turismo nas próximas gestões. Então, a gente sim vai reivindicar uma série de coisas. Eu acho que o Plano Municipal de Turismo já é um grande norte para qualquer gestor que quiser se colocar à disposição do nosso município e quiser ter o apoio do setor do turismo. Basta ler e pegar o nosso Plano Municipal de Turismo, que já está disponível no site da Prefeitura, e conhecer um pouquinho das proposições, das pautas que foram amplamente discutidas com a comunidade. Foram mais de 100 pautas que a gente discutiu. Nós já fizemos uma boa peneira de tudo isso, muitas delas já foram executadas, muitas delas já foram concluídas. Basta agora a gente priorizar as ações que de fato vão fazer a diferença para o setor. Presidente, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco, na segunda parte do nosso programa com o Michel Tamura, presidente do Visite Maringá, a gente vai entender em detalhes o Plano Municipal de Turismo e, obviamente, como isso alcança a todos. A indústria do turismo, afinal de contas, é do interesse de todos nós. Não saia daí, é rápido. Até já! De volta com Cidade em Entrevista, conteúdo relevante no começo do seu fim de semana. Nosso convidado de hoje é o empresário Michel Tamura, presidente do Convention and Visitors Bureau, ou traduzindo o Visite Maringá. Presidente, deixa do bloco anterior, Plano Municipal de Turismo. Aliás, ele já tem quanto tempo, Michel? O Plano Municipal de Turismo ele começou em 2021 a ser estruturado. Em 2022 nós fizemos uma série de audiências públicas e em 2023 de fato ele foi apresentado para a comunidade, foi selado na Semana Municipal de Turismo aqui em Maringá, né? Então foi finalizado e desde então a gente está nesse processo de transformação do Plano Municipal de Turismo em uma lei municipal. Então olha só que interessante, né? O poder público junto da iniciativa privada trouxe as pautas de turismo para serem amplamente discutidas pela comunidade. E aí a gente está falando de atores que são fundamentais, desde o Sistema S, dos grupos de artesanato, da hotelaria, dos bares e restaurantes. Então foram vários setores que nesse momento foram ouvidos para que a gente pudesse consolidar um plano decenal, um plano de 10 anos do turismo da cidade de Maringá. Esse plano ele vai ser revisto, ele vai ser revisado a cada 2 anos. Então o ano que vem nós teremos uma revisão do Plano Municipal de Turismo, onde a gente vai poder inserir pautas novas, atualizar as que já foram executadas, apresentar novas realidades e entender se aquelas necessidades que foram apresentadas em 2023 ainda têm relevância, né? Então eu tenho certeza que esse grande projeto
ele de fato dá o norte para o gestor, como a gente comentou agora há pouco. É o nosso master plan do turismo? É o master plan do turismo, né? E mais do que isso, ele é um planejamento que foi construído com a cidade. Então nós temos ali centenas de pessoas que participaram dos mais diversos setores, das mais diversas áreas que puderam fazer a contribuição. Então nós tivemos desde do Instituto de Planejamento da Cidade participando, tivemos as entidades, a Brasel, o próprio Visite Maringá, o Conselho Municipal de Turismo que participou, agências de turismo, hotelarias, hoteleiros, né? Agentes de viagem, todos participaram e tiveram a chance de dar voz às suas necessidades. Então, às vezes, nós como munícipes não entendemos de que forma a gente pode ser ouvido. Sim. E o poder público, nesse momento, trouxe uma ferramenta para que toda a comunidade maringaense pudesse contribuir. E aí, acho que é importante dizer, não só os profissionais do setor, mas também a própria população pôde contribuir. Então, desde moradores de uma região que se considera turística até o vendedor de pipoca, né? Então, puderam participar desse momento, porque são realidades diferentes, são impactos diferentes que essas pessoas têm dentro do nosso setor. Presidente, e para além de ser um diagnóstico muito poderoso sobre o setor, é também uma ferramenta que garante que a política vai caminhar na direção correta, independente dos atores políticos envolvidos no processo? Eu acho que esse é o grande X da questão, né, Gelson? Como que a gente faz para que os projetos que nascem numa gestão não morram na próxima? Então, se o próximo prefeito é de um outro partido ou tem uma rixa política, isso não interessa para nós, porque o grande objetivo é o resultado do plano que nós criamos. Então, olha só que evolução que nós temos, né? Quando a gente fala da evolução do setor do turismo, a gente acabou de criar um plano de 10 anos que vai ser revisto de 2 em 2 anos, com proposituras do próprio munícipe, para que a gente possa concluir, executar e que a prefeitura também possa ter um norte de execução das ações. Em resumo, é isso. Esse plano municipal, obviamente, não envolve apenas demandas que o poder público vai ter que executar, mas a gente tem, desde prefeitura municipal, a gente tem Secretaria do Governo do Estado, nós temos as entidades envolvidas, então o próprio Visite Maringá, ele tem as pautas que pertencem à nossa entidade para execução, como metas de execução. A Brasel vai ter as metas dela, o Sebrae tem metas que pertencem a eles, então são vários atores nesse momento trabalhando em prol de um único objetivo, que é a melhoria e o avanço do setor turístico da cidade de Maringá. Presidente, o turista chega de ônibus, chega de van, chega de carro, chega de bicicleta, chega a pé, mas ele chega principalmente de avião. E há alguns meses a gente entrevistou aqui no Cidade o entusiasmado superintendente do aeroporto de Maringá, o Fernando, né, que está acompanhando a gente inclusive, e ele falava com muita energia sobre o novo momento do nosso aeroporto, suas atualizações, suas reformas, enfim, seus investimentos todos. E aí fico imaginando, a cidade está pronta para receber todos os passageiros que o aeroporto de Maringá vai trazer para cá, presidente? Maringá já, além de pronta para receber esses turistas, ela está se estruturando cada vez mais com produtos para apresentar para esse público. Tá. Fernando Rezende foi Sim. nosso presidente do Visite Maringá. A gente tem um grande orgulho de saber que ele que está à frente do nosso aeroporto, porque ele tem a visão do empresariado da ponta, né, das necessidades do empresariado da ponta. Tem, além do lado profissional dele, foi agente turístico por muito tempo, tem a agência de viagem dele também aqui na nossa cidade e entende exatamente as necessidades dos turistas da nossa cidade, tanto de forma emissiva como receptiva. Hoje a gente vem nesse trabalho de consolidação de produtos. Né? A gente falou e tem falado muito sobre isso, de rotas turísticas, né? De valorização de produtos e setores que a gente tem na nossa cidade. E aí a gente está falando da rota da cerveja artesanal, que a gente falou no programa anterior que eu estive com você. Da rota do café especial, né, um outro produto que tem se aperfeiçoado cada vez mais, e a gente inclusive esteve na Expo Engá divulgando a rota do café especial. São várias cafeterias que têm surgido na cidade. A gente inclusive está no último final de semana, amanhã acaba a Maringá Coffee Week, que é um festival que vai para Londrina agora no mês que vem, inclusive, mas é um festival que movimenta muito a economia do nosso setor. A gente está vendo todos os finais de semana as cafeterias lotadas, cheias de pessoas querendo
degustar e conhecer um pouco da gastronomia das cafeterias. Isso é muito legal, né? Ela mostra a pujança do setor e aquele medo que nós tínhamos anteriormente, né? Quando nasceram as cafeterias de cafés especiais, qual que era o grande medo? Que virasse mais uma onda, né? De uma paleteria mexicana, ou um frozen de iogurte, né? Que nasceu, deu aquele boom e de repente sumiu todo mundo. E o café, ele está na nossa história, né, Gelson? Eu falo isso porque eu sou do setor, sem dúvida, trabalho com isso, eu tenho meu negócio também baseado nisso. Mas esse lado, essa conexão emocional, esse vínculo emocional que nós temos com a cultura do café, é o que desperta o interesse de muita gente a visitar essas cafeterias. Perfeito. E muita gente de fora vindo para cá para poder visitar as cafeterias. Então isso não é um ativo turístico? Sem dúvida. Então acho que a gente fazer com que são dois movimentos. Primeiro, o próprio maringaense saia de casa e ajude essa roda a girar. E conheça a sua cidade e seus atrativos, né? Então é a primeira ação. E a segunda é a atração de turistas para a nossa cidade, para poder conhecer os nossos ativos. Então, quantas pessoas de fora têm nos visitado só para poder conhecer essas cafeterias? E eu falo com propriedade, de ter recebido muita gente de fora, de Londrina, daqui da nossa região, que está vindo para Maringá para poder visitar as nossas lojas. Eu vou confiar no seu poder de síntese. Um minuto e meio. Nós somos também um centro de atração ou um centro gravitacional, e aí isso dá ao turismo de Maringá protagonismo em relação ao território, ao nosso entorno também, Michel? Com certeza. O Natal acho que é o nosso principal case de sucesso, Gelson. E aí eu trago a seguinte reflexão para quem está em casa assistindo a gente. Se nós não tivéssemos todos aqueles atrativos, aqueles ativos, aquela decoração, os shows, os espetáculos, será que nós teríamos tantas pessoas de fora que vieram para Maringá e aproveitaram para fazer a sua compra na nossa cidade? Então, se Maringá fosse reativo nesse momento, se Maringá não fizesse uma movimentação como essa, será que nós estaríamos deixando quantas pessoas saírem da nossa cidade para consumir em outros municípios? Verdade. Então, acho que essa é o nosso maior resumo dessa pergunta. Adorei a reflexão. Presidente, JK 1234. 234. A cafeteria nova está aqui. Nossa loja nova aqui. Quem é o parceiro aqui? A gente agradece pelo empréstimo do espaço. A Coso Work, que é parceira nossa, né? Esse é um modelo de negócio novo que a gente lançou. É uma collab, né? Você está visitando aqui hoje. Lindo, maravilhoso. De servir um cafezinho daqui a pouco. Obrigado. Mas é um amor. modelo novo que a gente está lançando aqui na cidade. Espero que todo mundo goste. Tá Michel, fresquinho, ó, 30 dias. Obrigado, tá? Boa sorte pro negócio, vida longa e próspera. Amém. Em breve voltaremos a nos falar sobre o nosso turismo, tá? Obrigado, Gelson. Nossos agradecimentos ao Michel Tamura, presidente do Visite Maringá. O programa já está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Massa Maringá. Compartilhe, é conteúdo relevante. Um bom fim de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado, gente. Tchau.